do estudo então, em terapia familiar sistêmica, né? O ciclo de evento ele faz parte da nossa divulgação do programa de formação em pós-graduação em terapia familiar sistêmica. Eu quero que vocês possam se juntar a gente nesse evento, onde vai ser um estudo de caso, um olhar sistêmico sobre esse rompimento das relações afetivas. Quero que todos possam estar aqui interagindo, então fiquem à vontade para abrir as câmeras. Já estamos aqui com a nossa professora convidada, logo mais eu vou estar apresentando ela também. O ciclo de eventos, ele é elaborado especialmente para vocês, para que vocês conheçam o nosso curso de formação e pós-graduação em terapia familiar sistêmica. É ideal para quem tem curiosidade, né, na terapia familiar sistêmica e também para quem já começou os estudos, né, e quer saber ainda mais dessa potência, né, do que essa abordagem tem a oferecer. Antes do conteúdo, né, eu quero que todo mundo saiba que no final da aula eu vou mostrar todas as informações do curso para vocês que estão aí com interesse em começar a formação e pós-graduação em terapia familiar sistêmica. Lembrando também que nós vamos estar liberando um bônus até segunda-feira. Então, se você chegou aqui, fique até o final para estar ganhando esse bônus para estar iniciando o curso com a gente, né? E eu já quero também aproveitar para interagir aqui com vocês, saber quem aqui é estudante de psicologia ainda, dar uma reação aqui no chat, ou quem sabe interagir pelo Zoom também pode interagir. Aqui a gente tem coraçãozinhos, temos mãozinha para cima. Quem for estudante, ó, a gente tem ali a Camila, que está na 10ª fase. A Di, que também está no segundo semestre, Franciele reagindo aqui. Sejam muito bem-vindas, é muito bom estar aproveitando esse momento. Percebo que a gente tem bastante estudante, né? A gente ali na última fase. É muito legal ter vocês aqui com a gente. E eu quero que vocês saibam, né, que os nossos eventos, eles têm espaço para quem é estudante de psicologia, porque a partir do 7º semestre, a partir da 7ª fase da graduação, você já pode estar iniciando o curso de formação e pós-graduação, com diversos benefícios, né? Tem gente que já é graduada há um ano, então os nossos profissionais também são muito bem-vindos aqui, né? Nada como estar se aprimorando cada vez mais. Eu sou psicóloga também. É muito importante a gente estar sempre se aperfeiçoando e se aprofundando. E aqui na Viver a gente tem diversos benefícios. Você que é psicólogo, a gente tem uma clínica onde você pode estar realizando atendimento e parte do valor do atendimento servir como crédito para abater no valor da tua mensalidade. E você que ainda é estudante tem planos personalizados e também tem um projeto de apoiadores super legal para você também estar ganhando crédito divulgando os nossos eventos dentro da sua faculdade. Então é algo bem legal. E você deseja aprender um pouco mais, né, sobre a importância das relações e das dinâmicas familiares, né, na saúde mental? O nosso curso ele oferece esse alicerce teórico-prático, que é algo que eu amo, para enriquecer bastante a tua prática, né? Porque é muito interessante você poder entender a teoria e a prática em conjunto, né? Então, aqui na Viver a gente tem esse suporte bem legal, com supervisões de casos, que eu vou dizer que é a minha parte preferida da Viver, onde você pode estar trazendo as suas dúvidas e um professor vai estar te orientando, te capacitando. Também tem os grupos de estudos para interagir com os outros colegas. É demais. E hoje a gente vai estar contando, né, nesse evento com a nossa professora. Vou apresentar um pouquinho ela e vou dar espaço depois para que ela se apresente um pouco melhor. Nossa professora que é doutora, né, a nossa Ana Paula. Ela faz parte do nosso grupo de professores, do nosso curso de formação e pós-graduação em terapia familiar sistêmica, então vou fazer uma breve apresentação do currículo dela. Ela possui graduação em psicologia pela Univale, tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, é especialista em terapia relacional e familiar sistêmica pelo Instituto Familiares,
É professora de ensino superior do curso de psicologia da Uniavan e do curso de pós-graduação aqui da Viver Mais Psicologia. Possui diversos artigos e produções científicas aí em periódicos nacionais e internacionais também. Então aí é uma gama bem grande, alguém que tem muito conhecimento e ficamos muito felizes de recebê-la aqui com a gente. Então hoje vocês vão estar ganhando, né? Muito conhecimento e importância nessa abordagem, né? Já quero aproveitar também para estar compartilhando com vocês que aqui na Viver nós estamos já há 10 anos comprometidos mesmo em formar psicólogos, em psicoterapeutas, super completo. Nossos cursos, ele começou numa modalidade presencial, mas hoje nós estamos nesse formato online ao vivo. Ó, tem gente ali que já conhece a prof, já está dizendo que ela é maravilhosa, então esperem o que vem por aí essa noite. O nosso curso, ele é online ao vivo, então a gente consegue alcançar alunos do Brasil inteiro, assim como professores do Brasil inteiro. Então, essa diversidade é muito importante, muito legal. A nossa turma também é super bacana. E a nossa missão é continuar transformando profissionais para que possam gerar essas transformações, né? E agora, para também não ficar só nas minhas palavras, eu vou estar pedindo aqui para ser compartilhado um feedback de uma das nossas alunas, né, que vai comprovar um pouco do que eu estou falando, que a Viver é esse lugar onde você pode estar seguro e comprometido. Vou estar apresentando aqui o vídeo para vocês. Acho que não está saindo som, né? Tá sem som. Tá sem som? Vamos colocar novamente. Só um minuto. Problemas técnicos, mas a gente já ajusta. A gente leva muita coisa boa dessa experiência. Aproveito também esse momento para, primeiro, agradecer a oportunidade de conhecer vocês, né, de ter essas trocas, como a gente falou. Eu comecei após, logo em seguida da graduação, então eu lembro que eu comecei junto com os atendimentos. Então, eu estava muito insegura para começar a atender, meio perdida em como ser uma psicóloga sistêmica. E após veio como uma luva para esse momento que eu estava vivendo. Então, me trouxe muito mais segurança profissional, porque eu tinha supervisões mensalmente e tinha as aulas também, então naquele momento de 2021 foi bem importante ter todo esse suporte que a gente tinha, não faltava uma supervisão, né, porque fazia muita diferença para mim. Perceber também as vulnerabilidades dos colegas em que eu não estava sozinha, então para mim foi bem importante. Acho que eu saio hoje da pós muito mais segura da minha prática profissional também, com muito mais ferramenta de tudo que a gente aprendeu ao longo desses anos, e acho que até conexões com professores que vão além assim da aula, né? Então, a professora Jaqueline, a professora Ana Paula, muito queridas, então sempre me senti muito acolhida por elas durante as aulas e sei são pessoas que a gente pode contar fora também da Viver, né? Fora da pós. Então, acho que foi bem importante essas conexões com as pessoas que a gente foi conhecendo também ao longo do caminho. Oi, meu nome é Júlia, sou psicóloga clínica de reabilitação e hoje sou pós-graduanda em terapia familiar sistêmica pela Viver Mais Psicologia. Há mais ou menos um ano eu estou no curso e desde então foram várias surpresas positivas em relação aos benefícios que a gente ganha em realizar a pós com a Viver. Acredito que o principal deles seja o benefício de poder atender na clínica escola da Viver Mais, se aprimorar na área clínica, ter mais experiência, ter contato com pessoas de vários lugares do Brasil e, além disso, receber um desconto na mensalidade, o que favorece com que a gente continue estudando, o que dá um gás também para que a gente continue atendendo pela clínica escola, além de estar realizando nosso estágio que já seria obrigatório de qualquer forma. Eu iniciei os meus atendimentos na clínica escola logo nos primeiros meses de pós-graduação. Desde então, eu tenho esse auxílio para o pagamento da mensalidade. Então, esse, para mim, é um dos principais benefícios de realizar a pós-graduação na Viver Mais, além, é claro, das aulas teóricas com professores super capacitados e a realização de supervisão em grupo, onde a gente compartilha um pouquinho dos nossos casos, ouve os casos dos colegas também, e a partir disso a gente acaba aprimorando a nossa prática clínica. Ei, gente, meu nome é Bianca, eu sou aluna de pós-graduação em formação em terapia familiar sistêmica na Viver Mais Psicologia e hoje eu venho recomendar para vocês essa formação que está sendo um amor para mim. Assim, é genial a forma como a Viver consegue conciliar esses dois âmbitos que são muito importantes para a nossa prática clínica, que é tanto o lugar prático ali
treinamentos, encontros de supervisão, mas sem deixar de entender a importância da gente ter a teoria para poder praticar. Então, caminhar com esses dois momentos está sendo enriquecedor, porque a gente consegue perceber o quanto que a nossa constante formação ela é necessária e o quanto que a gente precisa investir nisso. Não adianta nada eu só praticar sem ter uma teoria. Não adianta só eu estudar sem conseguir colocar isso em prática de uma forma ética e profissional. Então, eu estou muito feliz, muito contente de estar vivendo isso na Viver. Coisa boa, né? Eu vi ali no chat que a Andrea colocou que assiste o vídeo, acredito que seja da nossa aluna Sabrina. Então, aqui na Viver a gente acaba podendo, né, alcançar diversos lugares mesmo. Também tem vários vídeos da Profiana, né, em outros eventos que ela também ministrou. E eu já quero aproveitar para dizer da nossa missão novamente, que é transformar psicólogos em psicoterapeutas completos. A gente entende, né, que a graduação ela ensina psicologia, né, e a nossa formação possibilita esse aprimoramento, né, para se tornar um profissional, tornar-se um psicoterapeuta. E agora eu vou estar abrindo espaço e para a professora Ana conduzir essa aula. Eu acredito que vocês estão em boas mãos e eu desejo um ótimo encontro para todos nós. Obrigada, Amanda. Obrigada pela, né, recepção. Quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui nessa noite, nessa aula aberta. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos nesse espaço. É uma alegria estar com vocês. Eu sou muito feliz, né, por ser prof aqui da Viver, né? Tem alunas ali que já se manifestaram, né? As meninas, e é muito assim recíproco porque a gente, né, trabalha de uma forma sistêmica, conjunta, né, em colaboração, ninguém faz nada sozinho, né? Então isso que é muito legal, né? Muito gratificante a gente fazer parte dessa equipe. E eu digo para vocês que é mais que uma equipe, é uma família. Ainda que seja online, a gente está muito conectado, né? Então os nossos alunos nos procuram de uma forma muito próxima e muito afetiva. Eu acho que isso é uma coisa muito legal que marca a Viver, esse espaço de conexão, sabe, gente? Então, e hoje eu estou aqui com vocês para falar de um tema que eu acho assim um tema muito importante dentro das relações humanas como um todo, que é sobre vínculo afetivo e rompimentos afetivos, né? Então, eu vou compartilhar, eu preparei, né, uma breve apresentação, assim, é claro que a ideia não é uma aula didática, é trazer um estudo de caso, então eu vou trazer um estudo de caso para para nós pensarmos juntos essa noite, mas antes eu vou trazer alguns pontos só para estruturar, organizar, porque não adianta, quem é professora, a gente tem uma veia assim mais didática e eu acho que isso facilita também a compreensão e a nossa interação aqui, né? Então acho que só falando um pouquinho do que a Amanda disse, né, da minha trajetória, além de clínica, também sou professora. Atualmente não estou mais na Uniavan, né? Eu dei aula também na UFSC até ano passado, como professora substituta. Agora eu só estou na Viver por enquanto, né? Penso também em retomar futuramente, né, a graduação, né? Enfim, e mais por enquanto estou na clínica e estou aqui na Viver, né? E tem sido uma experiência sempre muito gratificante estar aqui com o pessoal, né? Oriento os TCCs também dos alunos, né? A gente acompanha aí as supervisões. Então é isso, gente, né? Agora eu vou compartilhar então com vocês essa breve apresentação que eu preparei para a aula de hoje. E eu conto com a participação de vocês, tá? Assim, eu sei que no final a Amanda vai deixar um tempinho para vocês fazerem perguntas. Quando são as nossas aulas normais, digamos assim, habituais, a gente já vai interagindo no mesmo momento, sabe, gente? É aula ao vivo, então o professor vai falando, um abre a câmera, o outro fala. Só que como é aula aberta e a gente tem um tempo bem curtinho, né? Que uma horinha passa rápido, né? Então não dá para agora nesse momento a gente abrir o tempo todo. Só que vai ter um momento que sim que eu vou querer escutar vocês, tá? Na parte do estudo de caso. Eu vou dar uns minutinhos para vocês pensarem em intervenções e aí a gente vai trocar de uma forma mais pontual, porque eu acho que isso é muito importante também. Então, vai ser uma aula, mas não vai ser expositivo o tempo todo, vai ter um momento que a gente vai interagir. E quem ficar com dúvidas maiores, no final a gente vai ter um espaço que eu vou estar disponível, enfim, né? E o pessoal da Viver para estar, enfim, tirando as dúvidas de vocês. Beleza, gente? Então vamos começar. Deixa eu só organizar aqui. Ah, eu acho que eu não compartilhei. Hoje já estou compartilhando? Acho que já, né? Já. Já. Já? Ai, obrigada. Então tá, pessoal, vamos lá.
Então, nosso tema é um olhar sistêmico sobre o rompimento de relações afetivas, um estudo de caso. Aqui está o meu contato, quem precisar, tem Instagram. Ah, o e-mail eu deixei no final, mas beleza, depois eu mostro para vocês, tá? Bom, vamos seguir aqui. Então, gente, antes de eu entrar para o estudo de caso em si, eu quero situar vocês de alguns pontos que eu acho muito importantes quando a gente fala sobre rompimento afetivo, tá? E aí, a ideia do rompimento é o seguinte: o estudo de caso, já vou dar um spoiler aí para vocês, é sobre um caso de divórcio, tá? Que inclusive eu vou ter todo um cuidado ético para trazer, obviamente, troquei nomes, situações que possam identificar a pessoa, né? Obviamente, já faz algum tempo que eu atendi esse caso, né? Enfim, é um caso que eu conduzi na clínica, tá? Mas antes de falar dele, eu acho que essa ideia de rompimento afetivo, ela cabe em diversos contextos, tá, pessoal? Não, claro que o meu caso é sobre divórcio, desse estudo de caso, mas eu acho que você pode ampliar isso para, por exemplo, você pensar até mesmo uma amizade que terminou, sabe? Processos de rompimento, não apenas um rompimento amoroso, conjugal, mas até mesmo relacionamentos interpessoais. Então, enquanto eu estiver falando, vocês podem ampliar a minha fala e pensar em outros contextos relacionais. Então, para isso aqui eu coloquei alguns pontos que a gente tem que pensar de uma forma. Eu vou tentar ser breve, porque eu falo pra caramba, mas eu vou tentar ser mais pontual. Já vi até o tempo aqui para não me perder e não me empolgar muito. Mas a gente tem que situar alguns pontos. Primeiro ponto, quando a gente fala em quebra de relacionamento, em ruptura, em rompimento. E, gente, vamos lembrar da teoria de apego de John Bowlby, tá? Aí talvez alguém diga assim, professora, mas a teoria do apego de Bowlby eu já tive na faculdade, ou eu já conheci, mas é da sistêmica, então já vou adiantar para vocês. Não é uma teoria sistêmica, a teoria do apego de John Bowlby, mas é uma teoria importantíssima, porque ela é uma teoria da psicologia do desenvolvimento, né? E vai falar do desenvolvimento afetivo. Então, a teoria de John Bowlby, ela é uma teoria transversal às outras abordagens e teorias, mas como clínica, e como eu estudei muito a teoria do apego, na minha tese de doutorado foi sobre isso também, né? Então, acho que é fundamental, acho que é uma boa teoria para a gente situar as relações afetivas. Então, o que que a gente deve olhar para o nosso paciente, digamos, que acabou de passar por um rompimento, seja de um namoro, de um casamento, de uma amizade que foi importante, de uma relação familiar, às vezes tem pais e filhos que passam por rupturas também de relacionamento. Olhe para o sistema de apego. O que que é olhar para o sistema de apego? Ou seja, o apego, né, falando bem brevemente, todos nós já nascemos, é um mecanismo que ele é biologicamente inato, você já nasce com uma tendência de estabelecer vínculo com outro ser humano, isso é inato em nós. Então, isso é o apego, é esse mecanismo básico de necessidade de afeto, de vínculo, certo? Esse apego, dependendo do modo como ele vai sendo desenvolvido com as nossas figuras de apego, o que que é a figura de apego? É a pessoa a qual eu direciono o meu apego. Geralmente os pais, pai, mãe ou principais cuidadores dessa pessoa, né? Então essa é a figura de apego. Então eu preciso identificar quando eu estou atendendo uma família de forma individual, um casal, como que se deu, como que transcorreu o sistema de apego dessa pessoa, como que foram os primeiros laços afetivos, foi um laço saudável, harmônico, funcional, foi um apego seguro, a gente fala do apego seguro e do apego inseguro, e dentre os tipos de apego inseguro, nós podemos pensar no apego inseguro ansioso, evitativo, desorganizado, por exemplo, né? Que são alguns tipos de apego. Então, sugiro a vocês, deixo como, né, como sugestão aí no andamento clínico dos casos que vocês atendem, estudem sobre o apego, sobre os tipos de apego e as figuras de apego. Isso é muito importante, tá? Então, identificar isso, fazer um mapeamento do sistema de apego quando a gente está trabalhando com rompimento afetivo, especialmente. Dentro disso, a gente não pode escapar do luto, do tema do luto. Por que o luto? Porque o luto, ele é muito fundante num rompimento, certo? Porque quando existia, né, então, um relacionamento, e esse relacionamento ele é rompido, ele passa por uma ruptura,
né? Qual que é o próximo passo? É sentir a dor da perda, né? A dor da ausência, aquela orfandade, aquele sentimento de frustração, aquele sentimento de abandono, de, enfim, né? De que algo não foi como era esperado. Então, todos esses sentimentos que envolvem essa perda afetiva, a gente está se referindo ao luto, né? E aí existem muitas teorias, enfim, né, ênfases que a gente pode dar para a temática do luto. Dentro da perspectiva sistêmica, a gente vai considerar muito, né? Então, tem vários autores que vão trabalhar com a perspectiva do luto, mas no luto no sentido relacional, né? O que seria esse luto relacional? É como eu me relaciono com aquela perda, não é só a perda em si, mas é o que aquela perda representa, ou seja, uma perda simbólica. Quando eu perco alguém na minha vida, um relacionamento, alguém por morte também, né? Alguém falece, o que as pessoas sofrem numa perda? Elas sofrem muito, é aquela dor do significado que aquela pessoa ocupava, né? Ou é a perda da função também, né? Que existia aqui. Por exemplo, vamos pensar no caso que eu vou trazer em seguida para vocês. Existia, então, um casamento. Esse casamento termina com muita dor, né, para a pessoa que não queria esse término. No momento que esse casamento é rompido, ele acaba, existe a perda de uma função. Aquela mulher que eu vou falar para vocês, que vai ser o nosso estudo de caso, que é a Flora, que eu dei um nome, enfim, um nome trocado, eu inventei esse nome para ela, né, a Flora, né, depois eu vou falar dela para vocês, ela sofre com a perda que ela é destituída de uma das funções familiares de esposa, né? Então, ser esposa para ela era muito importante. Existia toda uma identificação com aquela função, com aquele papel, inclusive social. Então, num luto, não é apenas a perda da pessoa amada, daquela circunstância, mas é de tudo que envolve, né? É a função simbólica daquele sistema que agora ele passa ele se transforma, né? Ele não acontece mais do modo como vinha acontecendo. Então, ele passa por uma transformação. Então, na perspectiva sistêmica, nós olhamos olhamos para o luto de um modo relacional, não somente na perspectiva individual, né? Mas numa perspectiva relacional, familiar, social, contextual, porque a perspectiva sistêmica, ela nos traz um olhar ampliado para os fenômenos humanos, certo? Então, a gente tem que lembrar sempre dessa perspectiva de sistema como um todo. Então, quando existe a perda de alguém nesse sistema, né, ou a perda de uma determinada situação, esse sistema tinha uma organização com o luto, com a perda, né, com a perda, esse sistema ele sofre uma desorganização. Após essa desorganização, a gente tem que entender que o processo de psicoterapia vai favorecer um movimento de reorganização. Então, tínhamos uma estrutura, tínhamos uma organização que passa por uma desorganização e agora a gente vai caminhar para uma reorganização, que é o que o processo psicoterapêutico ele facilita, né? Um dos objetivos. Bom, quando a gente fala em divórcio, tá? E agora eu trouxe o divórcio porque é um tema do estudo de caso de hoje. O divórcio é importante eu entender como um fator estressor no ciclo de vida familiar. Aqui na Viver, a gente, durante o curso, né, de terapia de famílias e terapia individual relacional sistêmica, tem aulas sobre o ciclo de vida familiar, né? E o divórcio, então, ele seria um estressor não esperado dentro desse ciclo, que cada vez hoje em dia está, né, muito comum. As estatísticas, inclusive, têm aumentado bastante em relação ao divórcio, né? Então, hoje, por exemplo, segundo o último censo do IBGE, se não me falha de cabeça, uma união considerada longa, conjugal, tá, de matrimônio, mas tá entre 10 a 13 anos. Então, de 10 a 13 anos de relacionamento conjugal, de casamento, é considerado um casamento longo hoje em dia. Para vocês verem como as coisas estão, né? O cenário social, ele tem se modificado de um modo muito rápido, né? Então, se a gente pensa nos casamentos de anos atrás, duradouros, hoje está cada vez mais raro. Então, o divórcio está cada vez mais presente. E o divórcio, ele contempla fases,
Se der tempo aqui, eu vou só pincelar, tá, gente? Porque eu não vou dar uma aula sobre isso, mas é que eu me empolgo, eu coloco no slide aqui, enfim. Mas eu vou dar uma pincelada para vocês. Por que que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que é importante a gente trazer um fundamento teórico. Porque se eu trago já o estudo de caso em si, fica às vezes muito achismo, né? Fica muito empírico. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu aplico aquela técnica, tá? Ok. Mas qual é o fundamento que tem por trás? Fundamento teórico, de base, teoria, pesquisa. Então, isso é importante, né? Para a gente estar podendo se situar de um modo mais assertivo, né? E ético também no processo. Bom, outro detalhe interessante quando a gente trabalha com rompimentos afetivos é trabalhar a história de vida e padrões relacionais. Então, como que essa pessoa como que ela se relaciona com as demais pessoas, não só com aquela que ela perdeu aquele vínculo, né? Que ela rompeu aquele vínculo, mas em geral, como que ela transita nos relacionamentos? Quais foram os principais marcos na história de vida dela, né? E sobre isso, quais são os padrões transgeracionais familiares? Isso é muito importante. Então, assim, principalmente para quem conhece o genograma é uma técnica gráfica que a gente na Sistêmica usa muito o genograma. Aqui no curso, os alunos aprendem a usar o genograma também. O genograma é uma ferramenta fantástica, não só para colocar o quadrado, o círculo e fazer ali um mapeamento estrutural, mas o genograma ele é uma ferramenta que oportuniza toda uma análise relacional também dos tipos de vínculos que as famílias têm, né? Que uma família tem. Então, por que eu falo do genograma? Porque com a aplicação do genograma, você consegue identificar, então, esses padrões transgeracionais familiares. Então, será que dentro da história familiar dessa pessoa existe, então, bastante históricos, né, de rupturas, de rompimentos? Qual é a dinâmica, o funcionamento afetivo das pessoas dessa família? Né? São padrões mais harmônicos? São padrões mais conflituosos, conflitivos? Então, tudo isso precisa ser considerado. Outro ponto, quais são as crenças, né, em termos de religiosidade e espiritualidade? Isso é muito importante, tá, gente? E eu falo isso porque tem muito psicóloga, muito psicólogo que se trava quando o tema é religião e espiritualidade. É um tabu, né? Pode ver. Tem gente que fica atado, porque, ai meu Deus, mas eu não posso influenciar. Não é isso. Mas assim como, né, qualquer tipo de comportamento, por exemplo, a sexualidade, né, é um tema fundante, né, dentro do desenvolvimento humano. E a religiosidade também. Então, de que forma que eu posso acessar essa crença? Perguntando para a pessoa, né? Então, dentro da crença dela, da religiosidade, da espiritualidade, como que ela significa uma perda de alguém, né? Uma perda, por exemplo, de um relacionamento. Qual é o impacto que isso tem para a vida dela, tá? Então, isso é importante também vocês observarem. A cultura, então, é um outro fato importante também, né? Então, assim, o que que aquela cultura pensa sobre rompimento afetivo, sobre luto, né? É permitido chorar em determinadas culturas, culturas familiares, ou são situações que a pessoa tem que engolir o choro, dar o jeito dela e não falar sobre isso, né? Então, tudo isso é importante a gente identificar. Fatores de risco e fatores de proteção. Então, assim, essa pessoa, ela tá passando por outros lutos ou é somente aquele que ela tá passando naquele momento? Então, a gente precisa ter um mapeamento claro, né? Fator de risco, quais são as vulnerabilidades que aquela pessoa ela está sendo exposta? E quais são os fatores de proteção? Então, essa pessoa ela tem uma rede forte que ela possa contar em situações de crise, né? Qual é a rede dessa pessoa? Quais são os fatores de proteção no sentido pessoal? Então, é uma pessoa que ela consegue manter uma autorregulação emocional, ela tem habilidades comunicacionais de dar nome para aquilo que ela sente, ela está num processo terapêutico, enfim, né? Ela tem também fatores de proteção no sentido no sentido financeiro também econômico. Como que é isso?
Então, vejam, gente, para falar de rompimento afetivo, eu preciso olhar de uma forma muito ampliada, né? Por isso que na perspectiva sistêmica, não basta só eu ficar com aquele discurso e trabalhar só em cima daquilo, eu preciso ampliar. Então, o pensamento sistêmico, a terapia familiar e relacional sistêmica, ela traz esse olhar bem mais ampliado, tá? Então, vamos seguir aqui. Isso aqui é uma imagem que eu gosto muito, que é do livro da Carter e da McGoldrick, que é o livro As Mudanças no Ciclo de Vida Familiar, que eu olhei para cima, que o meu tá ali, e eu gosto dessa imagem porque ela fala dos estressores, né? Então, ela fala que o ser humano é como se fosse essa bolinha aqui no meio, né? E a pessoa, ela perpassa estressores verticais e horizontais. Os estressores horizontais, eles se dividem em dois: aqueles que são desenvolvimentais, que são esperados, como a transição do ciclo de vida. Então, vamos pensar, né? A família do jovem adulto, depois a família vai se transformando, ela, né, ela passa pela formação do casal, ela depois, provavelmente, né, se ela seguir aquele curso, ela pode passar pela fase com a família com filhos pequenos e assim por diante, né? São ciclos esperados, né? São fases esperadas. Só que ainda assim são fases estressoras, né? Não é fácil a transição de uma fase para outra. E os estressores impredizíveis ou imprevisíveis são aqueles estressores que não são esperados, né? Como a morte precoce, doença crônica, acidente, enfim, né? A ruptura, a gente pode pensar aqui, a perda de um ente querido, um rompimento amoroso, entraria como um estressor imprevisível, tipo divórcio, né? Um estressor imprevisível. Não foi previsto, mas aconteceu, tá? E um estressor vertical seriam aqueles estressores que eles são mais no nível, eles acontecem no nível inconsciente. Então, geralmente eles vêm como padrões familiares de modo transgeracional. Então, são aquelas heranças que a gente recebe das outras gerações, digamos, né? Dos nossos antepassados, enfim, né? Dos nossos avós, e a gente carrega, são as nossas heranças familiares, tá? Bom, gente, por conta do tempo, e eu já vou passar o estudo de caso, mas eu só gostaria, então, aqui eu até falei um pouquinho do divórcio, mas só para a gente contextualizar, eu vou falar de divórcio porque o caso vai falar sobre, né? Então, divórcio é uma crise de transição, né? De acordo com essas autoras que são autoras clássicas, a Carter e a McGoldrick, né? São autoras clássicas sistêmicas. Então, é o maior rompimento no processo de ciclo de vida familiar, tá? Enfim. Existe o divórcio emocional, o divórcio jurídico, nossa, tem toda uma aula enorme sobre divórcio, tá? Então é muito interessante pensar como que a família se transforma. A família não acaba com o divórcio, a família ela se transforma e isso repercute em todo o sistema familiar, né? Então esse casal existe, esse filho não, né? Mas isso é assunto para outro momento, mas eu coloquei aqui porque acho que é importante situar vocês. Aí tem as fases do divórcio. Por que que eu coloquei isso aqui, gente? Porque quando nós atendemos pessoas que, né, experienciam o divórcio, é importante sim a gente olhar o que que a literatura traz. Então existem fases. Tem a fase aguda, né, que vocês vão ver aqui, que já começa lá no período pré-divórcio. Então já começa aí com uma insatisfação conjugal. As pessoas já começam, o casal já começa meio que a ficar mais afastado, mais distante. Geralmente a perda de intimidade, inclusive sexual, né? E uma ambivalência muito grande de sentimento, medo, culpa, raiva, eu amo, daqui a pouco eu não amo, enfim, uma bagunça, né? Dentro da pessoa. Eu vou ter que adiantar um pouquinho isso aqui, tá? Mas é geralmente nessa fase aguda que os casais, eles buscam ajuda, né? Então, é muito comum nesse momento eles buscarem a psicoterapia. Uma pergunta que eu gosto de fazer para os casais é: quais os bons motivos vocês tiveram de permanecer juntos por, sei lá, por tantos anos? Isso é interessante. O que que fez vocês ficarem juntos até agora, né? Quais as expectativas não estão sendo atendidas? O que que levou vocês a considerar o divórcio como uma possível solução para a relação, né? Enfim, tá? Depois a gente tem a fase 2, a fase transitória. Geralmente é aqui que acontece sim a separação em si. Geralmente é quando um dos cônjuges já sai de casa. Então é um período mais turbulento para a família. E aí famílias que têm crianças em geral, né? Não só crianças, adolescentes ou até mesmo filhos adultos passam por sentimentos de
desorientação, insegurança, mágoa, fantasia, né? A fantasia de que os pais possam voltar a ficarem juntos, enfim. Então, existe geralmente uma culpa muito grande, né? Às vezes, né? Do cônjuge que está abandonando a família e se sente como causador de todo aquele sofrimento, e enquanto o outro parceiro que não deseja separação, muitas vezes se sente abandonado, rejeitado e tudo mais, tá? Existe uma série de fatores aqui que agora a gente não vai aprofundar, mas isso é importante porque nós lembrarmos o que que a literatura traz sobre esse evento, tá? Então, antes da gente trabalhar sobre luto, sobre isso, sobre aquilo, ok, mas que fase familiar e contextual se encontra aquela, né, aquele meu paciente? E a fase 3, então, é a fase de ajuste. Geralmente aqui é quando já passa aquele período mais crítico, né? Então, existe agora um realinhamento, né? É um novo funcionamento após a separação. Então, geralmente aqui é o período de aceitação da nova condição de vida, em que o outro é visto como ex-cônjuge. E aí, então, se abre a possibilidade para novas formas de relacionamento, né? O divórcio emocional, geralmente nessa fase aqui, ele já está mais estabelecido, as pessoas já conseguem falar mais das suas dores sem estarem tão presas naquele sofrimento inicial, né? Então, entram aí em cena os novos personagens da nova família, né? Que é a família recasada, madrasta, padrasto, os novos irmãos, enfim, tá? Geralmente, então, é a fase de estabilização. Então, é um novo momento da família. A família, ela se transforma, ok? Então, agora eu vou passar para vocês, eu vou mostrar. Isso aqui é um genograma bem simplesinho, só para a gente aqui caracterizar, então, os principais personagens do nosso estudo de caso. E em seguida eu vou, então, mostrar para vocês, eu vou ler alguns pontos do estudo de caso, apesar de eu saber ele todo, mas eu vou só mostrar o geno para vocês e vou ler o caso, tá? Então, aqui a gente tem, para quem não sabe muito genograma, né? Então, o quadrado significa o sexo masculino e o círculo o sexo feminino. Então, aqui a gente tem o Jonas, então, são todos nomes fictícios, tá? O Jonas, de 43 anos, era casado com a Flora foi minha paciente, tá? E junto com a Flora, ele tem um filho que é o Daniel, que tem 10 anos, ok? Então, eles eram casados, o verdinho ali, né, um traçado só, é porque eles mantêm até hoje um relacionamento harmônico, tá? Claro que na fase da separação, esse relacionamento foi conflituoso. Eu vou explicar toda a história já para vocês do que aconteceu, tá? Mas, enfim, mas até hoje eles mantêm uma relação harmônica. Eles se separaram aqui e né, de um outro contexto, existe então hoje, né, o Jonas, agora ele tá noivo, tá? Mas até o momento ele, então, tem uma nova namorada, que é a Naja, eu dei o nome de Naja, depois vocês vão entender porque é a Naja, tá? E a Naja, ela foi casada também, ela teve um outro casamento e tem também um filho de 10, que é a mesma idade do Daniel, tá? E só para vocês entenderem, né? Agora eu vou começar a contar a história, vou compartilhar a história aqui com vocês, aqui no um outro arquivo. Mas é que é o seguinte, gente: a Naja e o ex-marido eram grandes amigos do Jonas e da Flora. Eles eram um casal de amigos que saíam muito juntos. E a Naja era uma grande amiga da Flora. Então, acho que agora estou entendendo o porquê dos nomes, né? E aí, a Naja era muito amiga da Flora, né? Depois não deu muito certo essa relação aí, né? De muitas amizades, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, eu vou parar o compartilhamento aqui do slide e eu vou mostrar, então, vou compartilhar outra tela para vocês conhecerem um pouco mais da história. Deixa eu achar, caso Flora, vamos lá. Tá aqui no Word. Vamos achar aqui, ó. Eu vou, só para eu lembrar, tá, de alguns detalhes, mas eu vou contando, que eu acho que fica mais interessante. Então, aqui a gente tem história individual e familiar do paciente, tá? Ah, tem muito detalhe, eu vou tentar pensar os principais. A Flora, então, 40 anos, ela vem de uma cidade gaúcha, ela é divorciada de Jonas há 2 anos e meio, ela teve o filho Daniel, que nem eu falei com vocês. Formada em administração, mas não atua na área. Atualmente trabalha como secretária de um consultório médico. Flora tem 2 irmãos mais velhos, na família de origem, foi a única mulher e a mais nova da fratria, né? Então, relação entre os irmãos, ela era a única filha mulher e a mais nova.
Sua mãe faleceu de câncer quando tinha 13 anos, então ela teve uma perda importante aí, tá? A mãe tinha 13 anos quando ela morreu. E aí, em relação a esse episódio, aqui tem toda a história do falecimento da mãe. Eu não vou entrar tanto nesses detalhes, tá, pessoal? Mas até porque não é o foco maior, mas foi bem impactante para ela, assim, foi muito triste, assim, e o que fica, assim, acho que de maior lembrança desse caso é que ela acabou assumindo muito o papel dessa mãe, a função dessa mãe, quando a mãe falece, né? Então, isso é cobrado dela pelo pai e pela avó materna, tá? E por esses dois irmãos. Então, ela acaba assumindo as funções domésticas, inclusive, muito do que a mãe fazia. E a mãe disse para ela antes dela morrer que é para ela ser forte, tá aqui, ó. Soube há pouco, isso foi uma das últimas, teve a última conversa dela com a mãe dela, né? Antes da mãe falecer. A mãe já estava muito mal, estava no hospital. E a mãe já estava em cuidados paliativos. E aí, o que acontece é que a mãe pede, então, para ir para casa, para ter uma última refeição com os filhos. Então, ela me conta que parece bem filme, bem cena de filme, assim, sabe? De que ela acaba, então, indo para casa, a mãe tem todo aquela janta, consegue se despedir de todo mundo, passa mal, e aí eles acionam a ambulância e a mãe falece, na própria ambulância indo para o hospital, só que foi muito impactante para a Flora, né? E antes então da mãe falecer, ela chama cada filho em particular e quando Flora estava chorando, sua mãe lhe disse: soube há pouco que você ficou mocinha, né? Ela ficou menstruada, né, pela primeira vez. Ela disse assim: eu fiquei feliz. Ó, você precisa ser forte e ajudar seu pai e seus irmãos. Então a Flora ela traz isso muito assim, que ela lembra que é como se fosse uma herança familiar, eu tenho que ser forte, né? Bom, o irmão mais velho de Flora, aí a Flora começa a chorar, daí enfim, são lembranças dessa cena que é muito impactante para ela. E a Flora começa a chorar e a família de origem já diz: não, tu pode parar de chorar, tu tem que ser forte e tu não pode chorar. Então, isso foi um ponto assim que a gente já trabalhou muito em terapia na época e tudo mais. Depois vocês vão entender melhor esse ser forte, né? Aí depois que a mãe falece, então a Flora ela passa a cuidar ainda mais da casa, junto com a avó materna. A adolescência foi dividida entre os cuidados do lar e a escola. Ela até podia brincar, mas às 7 da noite ela tinha que estar em casa, servir a janta para os irmãos, para o pai, para a avó. E a avó ainda pedia que ela dormisse na mesma cama com ela, até a Flora casar. A Flora casou cedo, se não me engano, foi com 18 ou 19 anos, uma coisa assim. Mas até isso ela não podia dormir no quarto dela, ela se tornou cuidadora dessa avó também. Enfim. E o pai de Flora se casa após 2 anos do falecimento da esposa, e aí ela diz que é a boadrasta, né? Que não é a madrasta, mas é a boadrasta, foi muito aceita pelos irmãos. E segundo a paciente, é uma boa pessoa que fez muito bem para o pai dela. Então ela tem um carinho muito grande por essa boadrasta que ela diz, embora que essa boadrasta, assim, ela se coloca, ela não assumiu, digamos, o papel, a função da mãe que falece, ela se coloca no lugar dela mesmo, né? E quem assume mais toda essa função na ausência da mãe foi a Flora. Enfim, a Flora foi uma menina, uma filha muito desejada, porque a mãe dela queria muito uma menina, e depois de 2 filhos homens, veio a Flora, então ela foi muito desejada, todos cuidavam bastante dela, mas exigiam então que ela substituísse essa figura materna, né? Tradição familiar católica e família de origem tradicional. Ela entende que casamento sempre foi para uma vida inteira, por isso que eu falei para vocês antes, o que que os pacientes de vocês pensam sobre casamento, sobre rompimento, sobre divórcio, a gente tem que saber, né? Então, para ela, casamento era um matrimônio, era para sempre, né? Ela deu o primeiro neto para a família, Flora, né? Se casou com Jonas, ela tinha 18 anos, depois eles se mudaram para outro estado brasileiro, foram casados por 22 anos e meio. Ele foi o seu primeiro e único namorado. Eles namoravam na adolescência e depois casaram. E foi o único, ela sempre diz, ele foi meu único homem, tá? Jonas trabalhava com o pai numa empresa de imóveis sob medida, eram proprietários, depois essa empresa veio à falência. E aí um ponto importante, né, é que depois que a empresa veio à falência, essa empresa familiar, por parte do marido,
O Jonas, que então é o esposo, ele passou a trabalhar numa empresa multinacional. E ele foi crescendo, crescendo de cargo, e nossa, ele chegou num um grau muito alto, assim, e ele ganhou muito dinheiro, assim, ele foi tendo uma ascendência muito grande. E nessa época ele passou a viajar com muita frequência, e aí ele se mantinha mais afastado da família. E aí o que acontecia é que ele solicitava, né, que ela se tornasse mais ativa até na vida social deles, de amigos. E ela não gostava muito, ela era mais caseira, ela até é uma pessoa comunicativa e tal, mas ela não gostava, não fazia muita questão. E aí um dos conflitos era esse, porque ele queria sair com ela, levar ela nos encontros até da empresa e tal, e ela não fazia muita questão, e quando saía, geralmente dava confusão, assim, ela disse que ela era muito, que ela falava, que ela não gostava, enfim, e ela ficava com mau humor e tal, e aí isso começou, então, a gerar alguns conflitos, tá? Então, os conflitos começaram a ocorrer por forma, então, mais de agressões verbais. Ela me relata que nunca teve agressão física, mas agressões verbais, sim. E o esposo começou a ameaçar que ia sair de casa, porque ele não estava mais aguentando esse clima de só briga. Aí ela até comprou uma viagem final de 2019 para tentar dar uma chance para o casamento, para eles tentarem reatar, mas diz que o esposo já estava decidido a se divorciar. E aí é que entra a parte importante, que a Flora, ela tinha uma grande amiga, que é a Naja, que eu falei antes para vocês, né, a Naja. E a Naja, ela era madrinha do seu filho, né, do menino. E ela tinha acabado de se separar, a Naja acabou de se separar e ela contava, né, para a Flora, e elas conversavam e a Flora se queixava muito para ela do casamento, né? E aí o que ia acontecer, né, é que foi logo então no início da pandemia, o Jonas, ele pegou as suas roupas no armário, esvaziou tudo e saiu de casa, foi embora e disse que estava terminado o casamento deles e após poucas semanas anunciou à família que estava namorando com Naja. Então foi assim, deu uns 15, ele saiu de casa dali uns 15 dias, ele anuncia que está namorando com a Naja e a Flora fica apavorada, né? E a Flora aí até fala com a Naja e a Naja disse: "Ai, pois é, né, amiga? Foi algo assim, foi uma mensagem do WhatsApp que ela falou: a fila anda, a vida é assim, nem sempre é tão justa com a gente, né?" E ela fica sem chão porque ela se sente duplamente traída. E nesse contexto, então, ela vem e me procura, tá, gente? Isso já faz alguns anos, ela ficou em terapia uns 4 anos, mais ou menos, tá? Então, é esse contexto que chega, né? Pontos importantes, aqui eu vou pular um pouco, é que assim, ó, em relação ao divórcio, a Flora, ela sempre foi muito colaborativa, demais até, eu penso. Tudo que o ex-marido dizia, ai, vamos dividir assim, vamos fazer assim, tudo ela aceitava, tudo, ela não criou problemas, segundo ela, pro ex-marido, né? Ela nunca dificultou a questão do divórcio, de toda a parte burocrática, né? E ela disse que ela ia tentar agir racionalmente e não ia, né, tentar se abalar muito, porque, segundo ela, ela tinha que ser forte, né? Então, ela vem com esse discurso. Só que ela sofria muito internamente, obviamente. Ela me trazia, então, que a coparentalidade, a relação com o filho, né, do ex-marido e dela com o filho, sempre foi muito boa, né? Então, isso é um ponto, né, um fator de proteção em relação à educação do menino, porque ele é muito presente como pai e eles se acertavam e se acertam muito até o tempo que terminou a terapia, né? Eles tinham uma relação boa como pais, né? E um geralmente validava a parentalidade do outro. Então, esse foi um ponto positivo no processo deles de divórcio, né? Só que assim, a Flora mantém uma relação estreita mantinha na época, né, uma relação estreita com a família do ex-marido, de grande amizade e carinho. Só que isso também foi um complicador, porque ela se dava muito bem com a ex-sogra, com o ex-sogro, e todo mundo amava ela. Ela era muito querida, uma pessoa assim realmente muito legal. E todo a família dele, no caso, ficou contra ele, digamos, né? E os pais ficaram meio que, né, enfim, contra a atitude dele, mas acolheram ela. E ela mantinha, assim, muita proximidade com os ex-sogros, né? Então, inclusive em datas comemorativas e tudo, e ela não rompeu, né, esses laços tão facilmente com a família dele, né?
Bom, Flora tentou, ela tentou voltar para ele não quis e tal, enfim, isso no início, e depois ela acabou então aceitando, né? A gente trabalhou muito isso no processo terapêutico. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver. Só que no início do relacionamento, logo depois do divórcio, da separação, o divórcio veio depois, né? Mas da separação, o que acontecia é que ele saiu da casa, do apartamento que era deles, mas ele ainda tinha chave, e tudo, enfim. E eles ainda, porque ela gostava, amava ele. E ela não conseguia ainda colocar alguns limites, e ele vinha, né, visitar o filho para pegar o filho no final de semana, e nas vezes que ele vinha, mesmo já estando com a Naja, quando o filho estava tomando banho ou estava, sei lá, dormindo, eles acabavam tendo relações sexuais breves, assim, era tudo muito rápido, e ela ainda consentia com isso, e isso acabou acontecendo, mas depois ela colocou limite, depois de um ano, aí isso terminou por parte dela, ela disse que ela ia se ela não queria mais se tornar, ela não se tornaria amante, digamos, do ex-marido, segundo as palavras dela, tá? Bom, a Naja, por sua vez, sente muito ciúmes de Flora e por diversas vezes tentava atrapalhar a relação do filho, né, da criança com o pai dele, né, que seria agora o namorado da Naja, né, com o Jonas e com a Flora. E a Naja causou horrores, assim, né? Enfim. A Naja mudou-se para a cidade atual de Jonas e passou a morar com ele, porque antes eles namoravam e depois a Naja se mudou né, depois acabou tendo uma relação estável com o Jonas e trouxe o filho dela para morar com o Jonas e disse para as crianças, né, para o filho da Flora e para o filho dela, dizendo que as crianças tinham que ser amigas, porque elas agora, os meninos eram irmãos. Então, vocês são irmãozinhos, vocês têm que se dar bem, tá? Tô lembrando, assim, das falas. E aí, ok, gente, agora vamos para a parte final desse caso, antes da gente ir para a intervenção, tá? É, a questão que apareceu uma demanda emergencial. Até aí eu estou contando por vocês os principais pontos do caso. E aí o que acontece é o seguinte, né? Tava tudo começando, sabe quando parece que está começando a engrenar a terapia, que a gente estava conseguindo ela entrar em contato com as questões do luto, estava começando a se reerguer, estava tudo indo muito bem, muito bacana, até que acontece uma demanda emergencial. Então, após 1 ano e meio de terapia, né, uns 2 anos de terapia, o que que acontece? Um câncer, um câncer de mama surgiu em quem? Na Flora. E aí foi um câncer complicado, porque foi um câncer de mama extremamente agressivo e o tumor grande. Então, assim, a sorte grande dela é que, como ela descobriu a doença logo no início, ela teve uma resposta muito positiva no tratamento, mas foi extremamente agressivo. Então, ela já começa a passar por quimioterapia, faz rádio, faz, enfim, tudo. Tem efeitos colaterais fortíssimos, né, no corpo dela, passa muito mal. E isso é bem complicado. Isso gerou, assim, uma repercussão muito grande, principalmente com o filho. Então, o filho começa a ter muito medo de que a mãe vai morrer, né? Ela não consegue conversar direito com esse filho, que ela era muito apegada, porque ela lembra daquilo que ela passou com a mãe dela, com aquele histórico de câncer. Embora foi totalmente diferente, a mãe teve um câncer de medula e quando viu já estava no estágio avançado e teve metástase e ok. E com ela não, assim, algo bem diferente, bem mais controlado, né? Mas o menino sofre muito. Aí os pais da Flora vêm para ficar um pouco cuidando dela por conta das reações da químio e tal. Aí, claro, ela perde o cabelo. Então, perder o cabelo para ela foi algo assim muito impactante, assim, porque ela vinha vindo muito bem, sabe? Começando a aceitar o divórcio, começando a cuidar do corpo, a se amar, se resgatar, e aí vem esse câncer, né? E isso impacta muito. O Jonas, o ex-marido, por sua vez, se sente bastante culpado, embora que, né, claro que não seria culpa dele, né, óbvio isso que aconteceu, mas ele paga todo o tratamento para ela, e ele diz, não importa se tu tem plano ou não, eu quero custear todo o teu tratamento e tudo que eu puder auxiliar, eu vou ajudar. E realmente, ele foi muito presente no tratamento dela em todos os momentos, assim, né, inclusive no cuidado com o filho. Ela se incomoda muito porque ela vai perdendo o controle da casa, do cuidado com o menino. Então foram assim 1 ano e meio de tratamento
de câncer bastante difícil, né? Deixa eu ver o que mais. A Naja, nesse momento, fica muito irritada com o câncer da ex-amiga e ela fica com muitos ciúmes, porque ela vê que o atual namorado, né, tá cuidando muito da ex-mulher, né, da ex-esposa, e fica indignadíssima. E daí ela dizia: Ah, câncer de mama não é nada grave, hoje em dia isso aí dá tudo certo e tal. E, enfim, né, e isso também acaba repercutindo, né, nessa outra, enfim, né, na vida da Naja também. E a Flora, então, ela apresenta relatos muito oscilantes de raiva, tristeza, de esperança em alguns momentos, mas de muito medo. E aí ela não consegue mais nem ter cabeça para pensar, óbvio, né, no rompimento, né, na relação que enfim, né, que rompeu, e passa a olhar mais, então, para a questão da doença e tudo mais, né? E ela acha que o câncer apareceu devido ao sofrimento causado pelo divórcio. Então, essa foi a crença dela e ela se sentiu um fracasso por isso. Enfim, eu tentei resumir para vocês bastante, tá? Eu sei que o nosso tempinho, a gente vai passar aí uns 10 minutinhos por aí, tá, gente? Mas quem quiser fica, vocês fiquem à vontade. E agora, eu gostaria de dar uns 5 minutos para vocês, não mais que isso, 5 minutos. Eu sei que a sala tá cheia, tá? Eu sei que talvez, né, muitos não vão poder falar, mas eu gostaria que quem, né, pudesse pensar nesses 5 minutos, quais as intervenções que vocês fariam, pensando nesse caso que vocês já estivessem trabalhando alguns pontos e aparece então um câncer, e diante de todo esse cenário, o que que vocês, enquanto terapeutas, e aí, claro, né, quem puder pensar da perspectiva sistêmica, faria? Posso contar com vocês, com esse momento aí de reflexão? Agora são, ó, quando for 9h30, um pouquinho menos de 5 minutos, ó, agora é 9h26, 9h30, eu tô aqui ainda, só vou tirar o áudio e vocês pensem, e a gente vai compartilhar sobre esse caso, e claro que eu vou trazer o desfecho depois para vocês sobre isso. Pode ser, gente? Pode ser? Então, ok, tá? Então, até 9h30. Qualquer coisa, eu tô aqui. E aí vocês vão poder compartilhar quem quiser. Puder, então, quem desejar compartilhar, tá? Falar brevemente o que seria, então, o que que vocês fariam de forma pontual, tá? Ou se quiser usar o chat, pode usar, prof, eu faria isso, trabalharia isso. E quem quiser abrir a câmera e falar brevemente, fica muito à vontade. Conto agora com a participação de vocês. Ó, vou ler o que a Andresa colocou aqui. Sugiro viver o luto que não passou com a morte da mãe e se reposicionar como filha através de uma ajuda terapêutica. Muito bom. Trabalhar esses lutos aí, né, que não foram, então, trabalhados lá atrás, né? Ah, ela falou que trabalha com constelação. Depois eu vou comentar sobre as estratégias, tá, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, Gracirene. Como intervenção, trabalharia dentro da abordagem sistêmica, reconhecimento e validação de sentimentos. Muito bom, né? Tudo isso para trazer à tona, né? E confirmar, validar mesmo esse sentimento que muitas vezes ele foi abafado, foi negado, né? Porque é o que a gente percebe muito. A própria cultura familiar não dava essa possibilidade dela entrar em contato e falar sobre, né, os seus sentimentos. Alguém mais? Gostaria de trazer algum ponto? Não fiquem tímidos, gente. Estamos em casa. Aqui não tem certo e errado. Aqui é para a gente refletir e pensar de uma forma ampliada, tá? A Camila. Entendi. Reforço. Oi, alguém quer falar? Pode falar. Eu quero falar. Fica à vontade, querida. Fica à vontade. A minha sugestão seria, é um pouco do que
a colega já falou, mas essa identificação que ela teve sistemicamente com a mãe, né, de ficar no lugar da mãe, Uhum. e ocupar esse lugar sistêmico de executar o papel da mãe com os irmãos, né, com o sistema dela, né? E para ela sair, né, para ela buscar voltar para o lugar dela. Perfeito. Eu acredito que essa identificação que ela ficou foi muito pesada, né? Ela teve que ficar num lugar muito pesado. Muito bom, Mônica. É bem pertinente a tua fala, né? Inclusive, a gente trabalhou isso, depois eu vou trazer, mas é algo que a gente tem que voltar lá atrás, né? Não dá simplesmente para deixar passar, porque a forma que ela foi a forma que ela aprendeu a funcionar na vida, né? Nas relações, e ela traz isso, né? De uma forma muito atualizada para a relação presente, né? Tem muito a ver. A Camila que colocou assim, reforço da fase transitória do tratamento, pontos positivos do seu próprio tratamento diferente da mãe, exatamente, resgate das conquistas já conseguidas pós-divórcio. E isso é um ponto legal, porque também foi trabalhada essa diferenciação, né, de que não foi o câncer da mãe, de que é uma circunstância diferente, né, quais seriam os fatores de proteção nesse momento, tá? Muito bom. Então, pessoal, se alguém tiver mais algum ponto, vai compartilhando aqui no chat, que eu vou parar e vou ler. E agora, para fechar, então, eu vou trazer para vocês os pontos que foram trabalhados nesse estudo de caso, tá? De uma forma sucinta, eu vou apontar aqui para vocês. Deixa eu ler o que a Lauren colocou antes de falar do meu. Me veio sobre trabalhar sobre seu importante quadro clínico e evolução da doença, pensando nas mudanças nas relações familiares e nos processos de cuidar. Posteriormente, sobre o luto e revolta em virtude do término e reafirmação dos papéis enquanto pais do menino de 10 anos, né? E a Francisca diz que ela tem um sentimento de culpa, sim, tá? Então, assim, o que a Lauren traz é um pouco do que eu vou trazer agora para vocês, e aí a gente vê objetivos terapêuticos bastante, assim, são, né, alguns objetivos, e aí a gente tem que entender o que é uma psicoterapia sistêmica processual, e o que é uma psicoterapia de crise, tá, gente? Porque o que acontece? A gente estava tendo, né, no caso ela, né, estava tendo uma psicoterapia processual. Trabalhar luto, trabalhar esse novo momento de vida, trabalhar rompimento, a questão do apego, a questão familiar, tudo bonitinho vinha sendo trabalhado. Até que acontece um evento estressor não esperado. Vocês lembram lá da imagem lá que eu mostrei para vocês do gráfico, né? E esse estressor não esperado é a doença do câncer. O câncer aparece. E aí a psicoterapia processual, ela se transforma numa psicoterapia de crise, que é para trabalhar aquele momento crítico naquele período específico, tá? E é isso que eu vou mostrar então para vocês aqui. Então aqui, ó. Bom, então, considerando as falas de vocês, tá? E complementando, o que a gente fez, tá? O que eu consegui trabalhar com ela naqueles 4 anos de tratamento, né? De terapia. Nós falamos sobre luto e elaboração da perda. Claro que aqui eu estou focando muito na questão da perda do relacionamento, etc, tá? Mas trabalhamos sim as questões relacionadas à família de origem, né? Então, a perda dessa mãe, né? A função, né? Como a Mônica até colocou agora aqui para nós, para ela realmente se desvincular daquela função de cuidadora, porque ela, né? Ela acabou assumindo para ela algo que não era para ela ter assumido. Então, a gente trabalhou em relação a isso, ao significado, a ressignificar, né, toda aquela história familiar. Então, isso foi muito interessante, assim, ela teve muitos insights, foi muito bonito como isso foi se construindo. Trabalhamos, então, o luto e elaboração da perda atual, digamos que a perda maior naquele momento era o casamento. Então, uma das perguntas que eu coloquei, que eu falei antes para vocês é: com a perda do esposo, de qual lugar afetivo e social Flora é destituída? Porque é isso, quando a gente perde alguém, uma situação, um relacionamento, o que faz a gente sofrer é a perda daquele lugar que a gente ocupava, né? Então eu trabalhei muito com ela isso, né? Quando você estava, né, como esposa, o que ser esposa representava para você? Quais eram os ganhos que você tinha em relação a esse lugar afetivo e social que você ocupava?
e que agora você não está mais encontrando, você foi destituída, você foi arrancada desse lugar por algo que você não quis, né? E aí, como trabalhar essa perda desse lugar afetivo? O que que isso traz de impacto sobre a vida dela, né? Então, a gente trabalhou várias questões relacionadas a essa nova identidade, que para além de esposa, né, ela tem a função de mulher, ela tem a função de mãe, ela tem a função de filha, de profissional, né? Então, muitos papéis, porque ela ficou fixada num papel ali só. E ali ela paralisou. Então, a gente trabalhou muito isso. Tem uma psicóloga, gente, que é sistêmica, que é maravilhosa. Eu sempre falo para os meus alunos dela. Ela se chama Marisete Rodrigues, Marisete com Z. Vocês podem procurar ela, inclusive, no Instagram, no YouTube. Ela é sistêmica, ela é muito boa. E ela fala sobre vidas paralisadas, em que momento que às vezes a gente acaba paralisando a nossa vida, ou os nossos pacientes paralisam, e como que a gente pode trabalhar de novo, né? Esse movimento, né? Para que a pessoa reassuma novamente o controle da sua própria história, né? Muito legal. Fica uma dica aí para quem quiser saber mais. Eu sugiro aí conhecer o trabalho da Marisete Rodrigues. Ó, a Ivonete está dizendo, é fantástica, ó. Isso aí, tá? É boa indicação aí. Outro ponto, pessoal, vivência de abandono e vivência da frustração, né? Então, trabalhar as fases do luto. Lembram lá da Kubler-Ross, que fala da negação, da raiva, da barganha, da depressão e da aceitação? É isso, um luto relacional, ele também pode passar por essas fases. Não necessariamente ele vai passar, a pessoa precisa passar por todas ou de forma sequencial, não. Às vezes ela pode sentir mais raiva, mais tristeza, enfim, barganha, mas é do luto, é esperado, né? Então tem gente que já pensa, ela está com depressão, tá. Não, ela está num processo de luto. A tristeza faz parte, não significa que ela esteja com uma depressão. Claro que se esse luto não for trabalhado, isso pode levar a uma depressão? Pode levar. Mas essa tristeza é esperada dentro desse processo. E como que a gente pode trabalhar com essa tristeza, com essa raiva, né? Dentro da sistêmica, a gente tem técnicas da terapia narrativa, que eu gosto muito, os meus alunos sabem, né? Que é de Michael White. Ele é maravilhoso. Você pode trabalhar com técnicas de externalização do problema, tá? Aqui na pós a gente tem aulas só sobre essa teoria, né, da terapia narrativa, que é uma fase mais atual da terapia familiar, que dá várias técnicas para a gente trabalhar, né, com sofrimento, tá? Muito boa. Então, nós trabalhamos com isso, vivência de abandono, como que é essa questão de ser rejeitada, o que que remete a esse abandono, né? Que ela revive, então, com aquela perda do casamento, daquele rompimento, ela revive outras orfandades, então isso a gente trabalhou. E uma técnica famosa que muitos conhecem e que deu muito certo no processo terapêutico dela é a técnica da carta. Eu pedi para ela, num dado momento, escrever uma carta, e essa carta tinha que ter alguns itens, que seriam, primeiro ponto, lembranças. Eu disse assim para ela, Flora, escreve as lembranças que marcaram a relação de vocês, as principais lembranças, boas ou ruins, escreve as tuas lembranças. Aí eu disse assim, escreve também tuas frustrações, o que que te frustrou nesse relacionamento, o que que te decepcionou, o que que não deu como tu esperavas. Escreve uma carta. Depois, tu tem que colocar na carta os agradecimentos, o que que você é grata por esse relacionamento que aconteceu, essa situação na tua vida, o que que tu consegues agradecer, tu viu algo em termos de aprendizado, tu chegou a aprender algo com isso? Se sim, escreve os aprendizados. Depois a fase do perdão, se você quiser, e não estou dizendo perdoar ele, mas perdoar talvez a você, se isso fizer sentido para você. Tenha perdão ou reparação, tá, gente? Não precisa ser a palavra perdão, reparação. Existe alguma forma que ela pode reparar com ela mesma, não é nem com o ex-cônjuge, mas talvez com ela, algo que ela ainda queira, sabe, consertar disso internamente. Se tiver, coloque, pedir para ela colocar. E a última parte da carta despedida, eu disse, não é que você nunca mais vai ver a pessoa, até porque ele é pai do teu filho, né? Então, você vai ter ainda muitos encontros com ele. Mas a despedida dessa relação, essa relação que foi uma relação disfuncional, que foi uma relação tóxica, né? Uma relação violenta. Como que tu te despede dessa fase da tua vida, esse ciclo que terminou?
E aí, no final, eu disse para ela: depois que tu escreveres tudo, tu vai dar um fim para essa carta. Se tu quiser trazer na terapia, eu acho que é muito legal, acho que é importante. Ela trouxe, a gente trabalhou, ela chorou, foi assim, foram vários encontros sobre isso. E eu disse: no final, tu podes fazer um ato simbólico em relação a essa carta. E aí ela disse assim: eu já sei o que eu vou fazer com essa carta. Daí eu disse: o que que tu vai fazer? Eu vou colocar essa carta num rio, né, que tinha perto lá da casa onde ela morava, porque para mim é como se eu tivesse deixando fluir. Agora a minha vida vai fluir e eu vou me despedir dessa forma. E assim ela colocou então essa carta, ela fez todo um ato simbólico, ela colocou aos poucos, isso foi ajudando, ela foi aceitando, né? E aí depois entramos na psicoterapia de crise por conta do câncer, né? Porque então existia toda uma, como eu falei antes para vocês, existia toda uma organização no sistema dela que foi desorganizada pela doença e ela precisou reorganizar, tá? Então tem um livro que eu dou uma dica para quem quiser conhecer um pouco da sistêmica, um livro bem básico, gente. Tá aqui, quer ver? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Peraí, deixa eu só achar onde é que eu tô aqui. Aqui, ó, deixa eu só aqui. Esse livro aqui, ó, O Terapeuta de Família e de Casal, Competências Teóricas, Técnicas e Pessoais. É da Solange Rossetti. Um livro muito bom, muito básico, tá? Que eu deixo aí como sugestão para vocês, tá? É bem didático, é que nem a Carla colocou ali, ó, é da Solange, deixa eu anotar aqui, Solange Rossetti é a autora. Muito bom, tá? Um livro bem legal, Terapeuta de Família e de Casal. Fica a dica aí para vocês, tá? Esse livro fala de um capítulo só sobre psicoterapia de crise, e é o que eu trabalhei com ela. Quando você às vezes tem que interromper aquele, né, foco para trabalhar a crise. E por fim, para terminar então o estudo de caso, trabalhamos sobre as fases temporais da doença. Alguém colocou antes aqui no chat, trabalhar a questão da doença. Perfeito, é isso mesmo, tá? Então, nós trabalhamos as fases temporais da doença, as estratégias de enfrentamento, né? E a retomada depois da psicoterapia processual. Então, depois disso, e aí talvez vocês queiram saber o final, né? O desfecho da história da Flora, foi o seguinte, é uma história de final feliz. Final feliz, claro, né, gente? Não é nada é perfeito nessa vida, mas eu considero como um final de psicoterapia feliz, né? Porque, graças a Deus, a Flora teve uma recuperação incrível do câncer, maravilhosa, fez todos os tratamentos, né? Claro que a gente sabe que tem que esperar aí uns 5 anos, né, para ver se, mas assim, não teve mais nada, se recuperou muito bem, o cabelo começou a crescer, ela começou a reassumir o seu lugar como profissional, começou a sonhar mais a parte profissional dela, começou a se sentir muito mais competente em relação a quem ela é, a se amar muito mais, a se valorizar muito mais, né? Hoje ela tá, bom, ela terminou conhecendo uma nova pessoa e reorganizando a vida dela como um todo, né? Então, assim, e ela é uma pessoa que eu aprendi muito com ela, sabe, gente, em relação a tudo que ela passou com a Nádia, com o ex-marido e tudo mais. E ela disse: eu perdoo, eu consegui liberar isso, eu não quero guardar esses sentimentos para mim, né? E realmente, assim, eu percebi muito nela, assim, sabe? Eu admirei. A gente é tão bonito quando a gente admira os nossos pacientes e aprende com eles, né? A gente aprende muito. Então foi uma pessoa que eu acho assim fantástica por toda a capacidade de enfrentamento e fiquei muito honrada de caminhar com ela durante todo esse tempo, né? Então é um pouco isso, gente, que eu queria então falar para vocês, né? Hoje vocês podem então, né? Quiserem estou por aqui. Alguém perguntou o nome do livro de novo, é esse aqui, ó, O Terapeuta de Família e de Casal, da Solange Rossetti, tá? E agora eu vou passar para Amanda. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Acho que é isso. Aqui está meu e-mail, se alguém quiser. Instagram, fico à disposição e muito obrigada. Obrigada, prof. Né? Foi muito legal. Acho que as pessoas gostaram bastante. Vão aí deixar os comentários aí no chat. Se alguém também tem alguma dúvida, né? A prof disse que ia deixar aqui para o fim. Então também podem ficar à vontade. Coloque ali no chat o que vocês acharam da aula, né? Ainda não saiam, né? Deixa eu falar um pouquinho para vocês que gostaram da aula. É a primeira, né, do nosso ciclo de eventos. Então, a gente ainda vai ter outros 2 encontros.
A gente vai ter uma aula aberta sobre ética profissional e a psicologia familiar sistêmica no dia 3/8 e também no dia 10/8, uma introdução à terapia familiar sistêmica, né? Para quem a prof deu uma breve pincelada, mas tem muito conteúdo, tem muito mais coisas. Prof, te agradeço por estar até agora aqui com a gente. Quero dizer para vocês que gostaram dessa aula, que aqui na Viver a gente tem o curso de formação e pós-graduação em terapia familiar sistêmica. A professora Ana Paula é nossa prof do curso, né? Então vocês sabem que vocês estão no lugar certo. Para quem sabe estar aí na carreira de vocês, tá conhecendo cada vez mais, tendo supervisão, né? A professora trouxe esse exemplo de um estudo de caso, mas caso vocês enfrentem algo parecido, tem professores que podem dar todo o suporte de orientação para vocês. Então, isso é muito legal para deixar vocês cada vez mais seguros nos atendimentos de vocês, né? Então é algo bem completo mesmo, tudo para aprimorar essa dinâmica profissional e reverter aí numa carreira de sucesso, né? A Viver, ela não oferece apenas benefícios, mas também diferenciais que vêm aí encantar todo mundo. Aqui você ganha, né? Diversas possibilidades, um network bem bacana, então vocês podem estar descobrindo como é fácil se conectar com o aprendizado, né? E para vocês terem uma noção, né, a gente tem a supervisão, o grupo de estudo, temos a psicoterapia, as aulas são assim nessa modalidade, então dá para perguntar para a prof, tirar essa dúvida em tempo real, que é muito bacana. E eu quero já aproveitar para mostrar a grade curricular para vocês. Quero mostrar o que pode vir a ser estudado, né, para vocês terem uma base maior de todas as coisas. Então, a gente tem aí pensamento sistêmico, a gente tem, né, a avaliação familiar e o ciclo vital da família, a postura e ética, grupos, várias teorias, né, as escolas que dentro da terapia familiar sistêmica a gente tem as escolas, então, quanto é importante aprender toda essa base, né? Eu poderia estar falando todas essas bases para vocês, mas deixei essa imagem da nossa grade para que vocês possam conhecer um pouquinho. E tudo isso por mensalidade de 30 vezes de 550. É um curso de formação e pós, então é um curso que dá aí 2 certificações para vocês, né? E nós temos também planos de pagamento personalizados que podem caber no bolso de vocês, né? Para quem está aí na 7ª fase da graduação, pode iniciar com um plano personalizado. Para quem é psicólogo, como eu havia comentado, a gente tem programas que ajudam, como a nossa clínica e o depoimento também da nossa aluna. E para você que ficou aqui até o final, né, eu quero dizer que a gente tem um bônus bem interessante para que vocês possam fazer a inscrição de vocês antecipada e ganhar bônus exclusivos que tem até um valor de 210 de tanto bônus que vocês recebem, né? Vocês podem estar ganhando um curso bem legal de perdas e lutos, que tem um valor de 250 e para vocês vão estar saindo aí com um benefício sem custo, né? Um curso de marketing, que também tem um valor de R$ 200 e vocês não vão precisar pagar por ele. Uma mentoria, né? Para estar aí no marketing com psicólogos, que também tem um valor de 280 e vocês não precisariam pagar. E um voucher para usar em outros cursos aqui dentro da Viver. E além disso tudo, 50% de desconto nas 3 primeiras mensalidades. Então, o bônus ele vai ser válido daqui a pouquinho. Eu vou botar aqui no chat para vocês. Vocês podem entrar no grupo e tá enviando mais informações para que vocês possam aí estar participando. Não percam as nossas próximas aulas. Eu quero agradecer vocês por ficarem até aqui com a gente e a gente se encontra nos nossos próximos eventos. A aula foi gravada, vai ser disponibilizada no grupo, né? Os slides também a prof pode passar ali, se caso seja permitido. Então, qualquer coisa a gente fica à disposição também ali no grupo, gente. Desejo uma boa noite e agradeço a participação de todos vocês hoje aqui, inclusive da prof. Beijão. Tchau, tchau.